Alô, você, boas-vindas, papai, mamãe, criançada, aí sejam todos bem-vindos à nossa live. Vai ser muito interessante. Aproveite ainda para encaminhar, para curtir, para compartilhar com seus amigos, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu compadre, para a sua comadre, né? Para que todos possam ter acesso a essa live hoje. 8 dicas para criar filhos conscientes e prósperos. Vá chamando aí o povo. Dentro de instantes estaremos começando. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Que Deus também nos abençoe e nos ilumine para fazermos aqui uma ótima apresentação. Está chegando aí, pode ir especialmente compartilhando o link para que mais pessoas possam ver. Também avisamos aí que durante toda a live temos o chat aí à disposição, você pode comentar, compartilhar, pode estar fazendo perguntas que responderemos ao final. Então fique à vontade para utilizar o chat e fazer aí as suas perguntas, os seus comentários, dizer de onde você de onde está vendo, como chegou ao link. Vá se comunicando conosco aí e já vamos começar então a nossa live. Seja muito bem-vindo. Professor Pivato, 8 dicas para criar filhos conscientes e prósperos. Aproveito para lembrar que nós diariamente temos aí a reflexão Gotas do Evangelho do Dia, reflexões de 4, 5 minutos todos os dias sobre o Evangelho, de segunda a sábado, e aos domingos, então, sempre uma reflexão um pouco diferente, um pouco especial, porque partimos do princípio que aos domingos você vá na missa, então lá você tem a reflexão do Evangelho, com a homilia do padre. Também lembramos que a nossa primeira live foi na quinta-feira, onde falamos dos 12 erros que os pais cometem e que estão criando filhos parasitas. Se você não viu, procure aí no YouTube, a live está disponível para que você possa ver 12 erros que os pais cometem na criação e educação dos seus filhos. Bem, você que vai chegando aí, vá curtindo, vá compartilhando o nosso link, vá chamando aí as pessoas que você ama, as pessoas que você sabe que precisam de 8 dicas para criar filhos conscientes e prósperos. Altamente diferenciado, uma reflexão bastante profunda, com dicas assim muito especiais, muito diferenciadas e que vão ajudar a restaurar as nossas famílias. Então, vamos lá, vamos começando, mas enquanto isso você pode ainda ir compartilhando o link aí, vai comentando aí no chat, vá também fazendo durante a apresentação, suas dúvidas, suas perguntas, e não aproveite mais do que você possa. Então, que Deus nos abençoe e vamos à nossa live. Eu tenho 4 notícias para você, uma boa, uma ruim, uma muito boa e uma ótima. As 3 primeiras eu vou anunciar agora e a ótima, então, só no final da nossa live. A boa notícia é que quase tudo que eu vou falar aqui, você já sabe. Então, não vai exigir muito raciocínio. Essa é a notícia boa. A ruim é que muita gente sabe, mas pouca gente pratica. Sabe, mas não faz. Na correria do dia a dia, nos trabalhos imensos que tem, para lá e para cá, sabe, mas acaba não fazendo. A notícia boa é que hoje eu vou trazer aqui algumas ferramentas, reflexões que vão motivar você a fazer, a entrar
em ação. E a ótima, aguarde. No final, vou te contar então a notícia ótima. Olha só, em 2003, eu vim morar em Jaraguá do Sul e tinha recém comprado um projetor de multimídia, um data show. E era basicamente novo, mas ele estava com um defeito. A lâmpada tinha um mau contato e, de repente, no meio de uma palestra, de uma apresentação, a lâmpada acabava apagando. Eu já havia levado em alguns lugares e ninguém conseguiu resolver. E quando eu cheguei em Jaraguá, alguém me indicou uma empresa de Joinville que certamente resolveria. Liguei para lá, fui lá pessoalmente, levei. Na época, um equipamento desse custava quase 10 mil reais. E eu dependia dele, porque fazia aula, palestra nas empresas todo dia. Então levei lá, e imaginando que ia levar, ia deixar eles lá para eles verem, consertarem e depois eu buscar. Aí o homem pegou, olhou e disse, não, deixa só, eu abri aqui, já vou te dizer conforme já resolvemos. Eu fiquei até assim, porque eu já tinha levado em 4, 5 lugares, ninguém conseguia resolver. Ele abriu, pegou uma chave lá, soltou uns parafusos, descartou aqueles parafusos, pegou uns parafusinhos novos e colocou de volta lá a plaquinha que ele tinha retirado e pronto. Olha, não deu 10 minutos de trabalho. E aí eu perguntei, quanto é o conserto? Daí ele disse, 500 reais. Disse, nossa, mas 500 reais por 10 minutos de trabalho? Eu disse, não, os 10 minutos aí é 50 reais. Ele disse, só que ter a chave certa, o parafuso certo e saber o quanto apertar, o aperto, isso é 450 reais. Então, o que eu vou te trazer hoje aqui é a chave certa, o parafuso certo, e vou te trazer algumas reflexões para você também dar o aperto certo aí na educação dos seus filhos para criá-los de forma consciente e próspera, né? Ainda aproveito para pedir, vá curtindo, compartilhando o link, vá passando adiante e vá durante a apresentação aí comentando, dizendo de onde você e claro, se houver alguma pergunta também vá fazendo no momento em que ela surgir e no final vamos então estar respondendo, quem sabe um aperto a mais, um aperto a menos possa ajudar, mas eu preciso saber qual é a sua pergunta. Vamos lá então. Lembrando que esse projeto, esse trabalho, ele vem com o objetivo de evoluir de famílias destruídas, filhos esquecidos, pais ignorados, futuro comprometido, para famílias restauradas, filhos lembrados, pais honrados, futuro assegurado. Então, olha que bom, que importante você estar vendo, ouvindo e sentindo esta nossa live. Aproveite ainda, dá tempo de compartilhar o link para chamar as pessoas que você quer bem, o seu filho, que também está criando aqueles que agora são seus netos, para chamar o seu pai, a sua mãe. Chame também aí os seus filhos aí de 10 anos para frente, já podem sentar com você e assistir essa live também. 8 dicas para criar filhos conscientes e prósperos. Todo pai, toda mãe quer instruir, criar, educar filhos que sejam lá no futuro bons cidadãos, conscientes, éticos, legais, morais, prósperos, né, em todos os sentidos. Todos querem, mas estamos cometendo alguns erros, conforme já vimos na live anterior. Como eu falei, se você não viu, aproveite lá, procure os 12 erros que cometemos ao criar nossos filhos. Reveja lá, se já viu, veja de novo. Bom, sempre começo com embasamento bíblico e recomendo aí em casa que você leia depois Eclesiástico, capítulo 30, versículos 1 a 14. Eu vou enumerar aqui 3 ou 4
E enquanto eu faço isso, dá tempo de você ainda compartilhar e chamar aí mais pessoas para verem, ouvirem e sentirem isso aqui que é muito importante para restaurar nossas famílias. O versículo 2 diz o seguinte: aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Preste atenção, é o livro sagrado, o livro mais vendido e mais traduzido no mundo que está falando isso. 3. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso e entre seus amigos será honrado por causa dele. Que bom, papai e mamãe, quando o compadre, o vizinho, alguém me diz, puxa, que filhos educados que você tem, como é que você faz? Que bacana o seu filho e a sua filha, né? Não é bom isso? 4. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante, um filho consciente e próspero que aprendeu com o papai e a mamãe e segue a tradição de também educar os seus filhos do mesmo jeito. 5. Durante a sua vida, viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer, não ficará aflito, não terá de que se envergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que manifestará gratidão aos seus amigos. Alguém que vai honrar você e que vai falar para os seus amigos, os amigos que você deixar aqui na terra, o quanto você foi um bom pai e tudo o mais. Isso buscamos na Bíblia Sagrada, essa fundamentação. E então, vamos aí começando. Ainda dá tempo de você compartilhar o link, de você chamar mais pessoas para ver. Fique à vontade e de ir comentando aí no nosso chat. Bom, a primeira dica é valorizar esta máxima. Vale a pena ter família, vale a pena ser família. Agora vou aqui enumerar as 6 aqui na sequência e depois vou estar falando, aprofundando cada uma delas. 2. Entender e se aplicar corretamente nas diferentes etapas da vida de nossos filhos. Aí a chave certa, estou te dando a dica certa, a chave certa, e eu quero que você aqui reflita para aprender a dar o aperto certo. O aperto certo. 3. Educar para a saúde da família, física, emocional, mental, espiritual e financeira. Logo nós vamos ver aqui a família, ela tem 5 pilastras, 5 colunas, e qualquer uma delas que estiver danificada pode derrubar o prédio. 4. Honrar o juramento, os filhos que Deus vos conceber, e vinde benditos de meu Pai. 5. Instruir para que os filhos cresçam em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. 6. Preferir errar pelo excesso de rigor do que pela omissão. E 7. Estabelecer limites, horários e tarefas desde cedo. Lembra da live anterior, como é que se cria filhos parasitas? E 8, dar menos presentes e ser mais presença. Viu que interessante? Vamos falar de cada uma delas. O meu objetivo aqui é a notícia muito boa, fazer você refletir para colocar em prática, porque praticamente tudo que eu coloquei aqui a gente já sabe, só não faz. Então, estou te trazendo a chave e motivando você a fazer os apertos certos. Porque disse lá o cara que consertou o data show, diz, olha, se apertar demais, espana. Se deixar frouxo,
aí dá mau contato. Então, é para isso que estamos aqui nesta noite. Bom, vivemos uma época assim um tanto diferente. Eu falo por mim, eu nasci e cresci num tempo em que não havia nem energia elétrica e hoje estou vivendo toda essa tecnologia diferente. Mas a época que eu falo é de costumes, de hábitos e assim por diante. Vivemos uma época de um individualismo prevalecendo ou querendo prevalecer sobre o coletivo. É cada vez mais cada um por si, cada um na sua, o eu, o meu, e parece que o coletivo então está ficando de lado. O eu no lugar do nós. Quando eu conto, às vezes, para os meus filhos, para os meus netos e para algumas pessoas mais jovens, que nós em casa éramos 5 irmãos, mais uma irmã adotiva, dormíamos todos num quarto só, né? E o pai e a mãe ao lado, a única coisa que separava era um pano esticado num arame. As pessoas quase não acreditam. Hoje é um quarto para cada um, tudo individual, tudo muito cada um para si. Bom, tá aí o fast food, o self-service, cada um querendo se servir, não depender dos outros. Hoje você tem máquina fazendo café, entregando refrigerante, caixas eletrônicos. Você vai no banco, não fala mais com pessoas, fala com máquina, né? E em casa também virou tudo individual. Cada um quer a sua TV, quer o seu celular, o seu computador, o seu quarto, uma época de um individualismo, onde crescem dentro de uma mesma casa, mas não criam, não constroem um lar, porque não se encontram, não se comunicam, é cada um no seu cantinho. Parece que a família raiz, aquela família que todo dia se reunia para bater um papo, tomar um chimarrão, todo mundo junto, parece que está perdendo o seu espaço. Mas quero dizer, onde quer que a gente vá, pode ir para a missa, para a festa, para o baile, para o jogo de futebol, acaba voltando para onde? Para casa, para o lar, para a família. Ou não é verdade? Como seria terminar uma jornada e não ter para onde voltar? Ninguém nos esperando em lugar nenhum. Consegue imaginar? Ainda dá tempo de chamar alguém aí, de compartilhar o link. Vamos lá, vamos trazer mais gente aí. Bom, deixa eu te contar então um fato real. Eu dava uma palestra parecida com essa numa empresa e citei essa questão de onde quer que a gente vá, volta para casa, de valorizar a família. E aí, quando eu comecei a falar, um homem, um senhor, um cidadão, começou a chorar, levantou da sala e saiu. Eram umas 30 pessoas na sala e o diretor da empresa também estava. Ele disse, calma, pode ficar tranquilo que eu sei o que é, depois nós conversamos com ele. E então, quando terminou a palestra, fomos conversar com ele, lá na bancada onde ele estava trabalhando, e então ele me contou. Ele disse, olha, professor, eu vim do Nordeste fazem 15 anos. Deixei lá o meu pai, a minha mãe e meu irmão. Todos os 3 já faleceram. Eu vim sozinho para cá, com uma companheira, que 2 meses depois ela voltou, nunca mais vi, e hoje eu estou sozinho. Eu tive 2 filhos que desapareceram, sumiram, não sei onde estão. Eu vivo sozinho, de favor, lá no fundo de um terreno, num ranchinho que alguém me arrumou. E ele disse, tu não sabe como é triste quando termina o dia. Eu não tenho vontade de ir para lá, não tem ninguém me esperando. Ninguém para perguntar como foi o dia, ninguém para eu contar o que eu fiz hoje aqui. E é um dia sim, outro também. Ele disse, é muito triste você ir para casa e não ter ninguém te esperando, ninguém para partilhar contigo. Olha só, Deus coloca as pessoas para a gente aprender e poder partilhar com mais pessoas, né? E hoje nós que temos uma família, um lar, um lugar, temos uma casa, muitas casas, muitas mansões e poucos lares.
muito cachorro, muito bicho de estimação e poucas crianças. Mas quem as tem, ainda assim não valoriza, se recolhe. Por isso eu afirmo que vale a pena ter família, vale a pena ser família. Precisamos resgatar isso. O papai e a mamãe precisam educar os filhos para isso, para ser família, para ter família, ou então, é claro, para uma vida consagrada, onde vai fazer parte de uma outra família, mas a importância da família e principalmente da volta da família raiz. Ter alguém te esperando. A tecnologia é ótima, é necessária. Hoje esse computador, essa câmera, tudo que estamos usando aqui, a iluminação, tudo é muito bom. Mas só que isso aqui nunca vai te dar um parabéns pela vitória, um ombro para chorar uma derrota, uma flor para perfumar o seu dia. A tecnologia é boa, é importante, é necessária, mas é fria, é mecânica. Você nunca vai ganhar um abraço do computador, um sorriso do celular. Vem até figurinha, isso, aquilo, mas o equipamento em si não faz isso, né? Um sorriso para alegar a sua vida. Então, a primeira dica, importante, papai e mamãe, valorizar esta máxima. Vale a pena ter família, vale a pena ser família. Precisamos dar um aperto nesse pensamento, nesse paradigma. Vale a pena ter família, vale a pena ser família. Estamos ainda na primeira aqui, dá tempo de você ainda curtir o link, compartilhar, chamar mais pessoas para ver. Ok, olha essa foto aqui. É bodas de ouro dos pais da minha esposa, que eu também sempre chamei de pai e de mãe. 6 filhas, o casal. Vocês não imaginam a alegria destas 6 filhas, dos 6 genros, dos netos, bisnetos, ao celebrar, ao comemorar 50 anos de vida matrimonial dos seus pais. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aqui está a minha família. Está o papai, a mamãe, aí estou eu, aí circundado em vermelho, sou o filho mais velho. Essa foto é de 1970, por aí. Então, olha só, que alegria você poder mostrar a sua família, a sua origem, de onde você veio. Poder, de vez em quando, olhar de novo o pai e a mãe, que embora estejam no coração, mas o fato de novo ver a fotografia, lembrar da fisionomia, como é gostoso, como vale a pena ter família, como vale a pena ser família. Aqui então, eu e a minha esposa, somos casados já há 42 anos, 42, casamos em 79, e dessa união aqui nasceram então nossos 4 filhos. Essa foto aí é de 1990, e vamos ver então como é bonito você olhar para essa foto de 1990 e essa aqui de 2016. Olha só, para um pai, para uma mãe, ver aí a sua família reunida. E enquanto eu estou aqui mostrando a minha, você está imaginando a sua, os quantos momentos alegres vividos em família, certo? E hoje, esses 4 guri ali de cima, esse moço aí é o Junimar, está ali embaixo, circundado em branco, casado com a Ana Paula, eles não têm filhos. Esse outro menino aqui em vermelho é o Márcio, né, casado, separou, tem 2 filhos que também estão aí na foto. E esse pequeno aqui de colo é o César Augusto, também está ali, casado com a Patrícia, tem 2 filhos. E a menina é uma flor que Deus escolheu para enfeitar o céu. Logo adiante, num outro momento, eu vou estar te contando, partilhando com você tudo o que aprendemos com o momento. Essa foto aqui foi a última foto dos 4 juntos. Mas olha que bonito, que maravilha você reunir a sua família, estar com a sua família, rir, brincar, chorar também, celebrar, às vezes também
lamentar alguma coisa, como é bom ter a minha família, né? Como é bom. Bom, e aí está então o nono e a nona agora com os 4 netos. Oh, que maravilha! O pai e a mãe sempre tem muita correria quando os filhos são pequenos, muita coisa para cuidar, muita coisa para pagar, isso e aquilo. Então, quando vem os netos, a gente tem mais tempo para os netos, é uma outra fase, uma outra etapa. Ah, e você que já tem netos, mas se não tem, imagine você no futuro, eu vou ensinar você como é que faz pilha de neto. Você quer ver como é que faz pilha de neto? É assim, ó. O nono deita aí embaixo e bota os netos todos um em cima do outro. Ó, isso aí já tem 5 anos que tem essa foto aí. Hoje, de forma alguma, eu conseguiria. O nosso neto mais velho está bem mais alto do que eu e ele é encorpado. Então, hoje eu ficaria bem prensado ali debaixo. Seria muito difícil fazer essa foto hoje. Mas, olha, quanto vale um momento desse? É impagável. Não há dinheiro que pague. Vale mais que um carro, que uma casa. Esse momento de você celebrar, estar junto, comemorar, vale muito a pena ter família, vale a pena ser família. É um parafuso que nós temos que dar um reaperto. Está se criando aí muita moda, muita família não sei o quê, que foge da família raiz, que foge daquilo que é o plano de Deus, que foge até daquilo que é o plano civil. É só ler a Constituição, lá explica direitinho o que é família. Até isso nós estamos espanando ou deixando muito frouxo. Vale a pena ter família, vale a pena ser família. Vamos à segunda dica. Entender e se aplicar corretamente nas diferentes etapas da vida dos nossos filhos. Quando os meus filhos começaram a nascer, eu imaginei que, não, isso aí, o que tu fala para um vale para o outro e assim por diante. Quando eu vi o papai e a mamãe fazendo coisas diferentes para um, para o outro, falando de forma diferente, eu pensei, por que não fala a mesma coisa para todo mundo? Mas a gente aprende a ser filho quando a gente é pai. Então eu vou aqui falar um pouquinho e adiante, se você preferir, no outro momento nós vamos aprofundar isso. Mas olha só, o que nós recomendamos? Qual é? Está aí a chave, agora vem aí, digamos, o parafuso, e aí algumas dicas para apertar corretamente o parafuso. Então, as etapas da vida humana começam com vidas passadas. Nós já está comprovado cientificamente que herdamos traços físicos e principalmente psicológicos até a 7ª geração passada. Então, nisso que nós herdamos, o pai e a mãe não têm muito o que fazer. Aliás, quase nada. Então, nessa etapa, o que a gente pode, e a gente recomenda aqui, vamos falar isso adiante, hoje tem assim muita a cura através de gerações. Mas isso é assunto para um outro momento. Bom, aí começa a vida intrauterina, no útero da mamãe, desde o momento da concepção. Tudo o que aquele feto ouve e sente, ele ainda não vê. Raramente vai ouvir, mas tudo que a mãe passa, o que a mãe sente, pode estar passando para o feto. Então, a partir da concepção, já temos que ter uma certa preocupação, não apenas conosco e com aquilo que nos rodeia. Há mais uma vida ali começando a aprender, começando a colocar na sua consciência informações que ela vai usar lá na sua vida adulta. Depois vem a infância, que vai aí até os 10 anos. Hoje se fala aí, tem gente com 10 anos que já quer ser adulto, e assim, mas eu coloquei aqui de forma assim cronológica, dentro daquilo que é o razoavelmente normal. A infância até os 2 anos. Nessa fase é importante fazer sentir o amor de Deus.
o calor dos pais, a presença dos pais. Às vezes o nosso tempo é limitado, é pouco, mas não é a quantidade de tempo, é a qualidade. E nessa fase aqui, ó, na vida intrauterina, até os 8, 10 anos, a gente chama de idade esponja. Por quê? Na PNL chama-se de idade imprint, que copia, né? Por que idade esponja? Se você pegar uma esponja, colocar numa vasilha com líquido, o que a esponja faz? Absorve. Pode ser água limpa, água suja, pode ser óleo, água podre. Sendo líquido, a esponja cumpre a sua função. Ela absorve tudo. Nessa fase, a criança também, tudo aquilo que ela vê, que ela ouve e que ela sente, ela é como uma esponja. Ela não tem senso crítico ainda para dizer, não, esse líquido eu pego, esse eu não pego, esse é bom, esse não. Ela não tem esse discernimento. Então, tudo aquilo que ela vê, ouve e sente. Então, muito cuidado, papai e mamãe, com o que se mostra, o que se fala, as ações que a gente tem, porque nessa etapa nós estamos formando o futuro cidadão. Isso ele vai ter impregnado na sua mente, na sua programação mental e vai repercutir até o último dia da sua vida e pode ainda deixar, né, para as gerações que virão depois dele também. Aí vem a adolescência, né, que eu aqui classifiquei que vai até os 18 anos. Então, nessa fase, o bom exemplo sempre, né? Mas aí é a fase em que, especialmente o rapaz, o menino, a presença do pai é muito importante. Para a menina, sabe, a presença da mãe é muito importante. O pai e a mãe são as pessoas em quem ele confia. Foi o braço, o lugar onde ele correu até os 10 anos, quando teve alguma dificuldade, algum perigo, algum risco. Para onde que a criança corre? Para os braços do pai e da mãe. Aos 8, 10 anos, ela começa a se libertar disso, mas ela sabe que se tiver algum risco, ela sabe para onde correr. Então é uma idade muito interessante. Tem pai que acha, não, o filho de 14 anos já está adulto, ele já se vira sozinho. E eu digo para você, ó, mesmo depois que eles casam, que eles se vão, quando estiver com eles, né, um cafuné, um carinho, um deitar no sofá e pegar no colo, tudo isso é importante. Mas até os 18 anos, se você, papai e mamãe, tiver atenção, dedicar tempo, carinho para o seu filho e ele até 18 anos está no caminho certo, depois disso dificilmente, mas muito dificilmente ele vai se prostituir, vai cair na droga, porque essa é a fase importante. Cuidado, papai e mamãe, para não deixar muito frouxo, claro, também não apertar demais, né? O parafuso certo, a chave certa e o aperto certo. E aí, é claro, vem a idade adulta. Eu vou me ater só até aqui, né? Não vou falar aqui depois da velhice, mas dizer que essa vida adulta vai depender 70%, 80% do que ele viveu, programou na idade esponja. E entender essas etapas é uma regra, uma dica fundamental para criar filhos conscientes e prósperos. Vamos então à terceira dica. Educar para a saúde da família, física, emocional, mental, espiritual e financeira. Veja, ouça e sinta. Aqui, ó, a camada de terra aqui, né? O solo, o subsolo e a terra firme lá. Então, é importante que a família vá sendo criada, educada num alicerce sólido, caráter, ética, integridade, honestidade, verdade, tudo isso é aprendido em casa, papai e mamãe.
a escola ensina português, matemática, ciência, né? Valores, princípio, respeito, bons costumes, ética. Isso a criança traz de berço. Aí até os 10, 12 anos ele já formou o seu temperamento, a sua personalidade. Claro que depois ele pode lapidar, mas já é mais difícil. Então, nessa terra firme aqui, levantar as 5 colunas: corpo, mente, coração, espírito e providência. E em cima disso, construir as nossas famílias. E, claro, cuidar de cada coluna, reforçar cada coluna, a saúde física, emocional, mental, espiritual e financeira. Às vezes cuidamos de mais de uma coluna, de menos de outra, e eu asseguro para você, papai e mamãe, qualquer destas colunas que estiver danificada, que não tiver o cimento, o concreto, o ferro, o aperto suficiente, vai danificar toda a estrutura. Por isso eu falo de famílias destruídas. Porque é que hoje, adiante nós vamos aprofundar isso, o que é que se ensina na superficialidade ali em relação a isso? Claro, superficial, de leve, né? E o que é que se deveria ensinar na profundidade? Também vamos aprender isso logo adiante, num outro momento. Não apenas isso, mas também uma régua para medir como a família está em cada coluna. Olha, papai e mamãe, quanta coisa importante e interessante. Vamos então à 4ª dica. Vou olhar a palavra aqui um pouco. Honrar o juramento. Os filhos que Deus vos conceber, e vinde benditos de meu Pai. Presta atenção nisso. Isso aqui tem a ver especialmente com uma das colunas lá, a espiritual, e que muitos de nós estamos negligenciando. Olha só, você que casou no religioso, deve lembrar que no dia da cerimônia, você, casal, né, vocês responderam a algumas perguntas e responderam afirmativamente. Uma das perguntas que foi feita é essa aqui, ó. Estais dispostos a receber com alegria os filhos que Deus vos conceber, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? E o que é que responderam? Sim! Claro, não com essa ênfase toda, né? Mas responderam sim. E havia testemunhas dos dois lados, o presidente, Deus, e principalmente você, papai e mamãe, que responderam sim a esse juramento em público e com testemunhas. Honrar este juramento. E vejam que não é a nossa vontade. Não é quando nós queremos. O juramento que fizemos é os filhos que Deus vos conceber. Os filhos que Deus vos conceber. Por que será que tem tanta gente infeliz? Tantas doenças da era moderna, estresse, depressão, ansiedade, o mal do século. Por que será que muitos só dormem com calmantes e tranquilizantes, inclusive crianças? Talvez tenhamos que viver melhor as promessas que fizemos um ao outro e perante Deus e a comunidade, com testemunhas, né? E quando nós, pais e mães, esquecemos os juramentos e promessas que fizemos, como queremos criar e educar filhos conscientes e prósperos? Precisamos primeiro ser, para depois instruir e conseguir resultados. E a outra frase é uma promessa que não é nossa. Essa promessa é de Jesus Cristo, que ao final da vida nós podemos ouvir esta frase: vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim. Eu não quero falar aqui do apartai-vos, eu quero que você construa uma família que todos vão ouvir no fim da vida, no julgamento, no juízo final, esta frase: vinde benditos de meu Pai. É claro que isso aqui precisaria
muito tempo para explicar. E adiante nós vamos ter uma notícia ótima que vai ajudar você nisso. Mas por enquanto eu quero recomendar. Pesquisa aí na internet, Padre Paulo Ricardo. Ele tem aí alguns temas importantes que te ajudarão a dar o aperto certo. Ele tem chaves e parafusos muito bons aqui, ó. Educar para o céu, é um tema que ele tem, está lá disponível, pode procurar no YouTube. Outro tema que ele tem, o papel espiritual do pai e da mãe, especialmente da mãe. O papel espiritual daquela que carregou no ventre durante 9 meses. Todo filho tem um elo, uma ligação muito forte com a mãe. E claro que o pai também é importante na educação espiritual, mas a mãe especialmente. E educar para a verdade. Eu recomendo, enquanto não vem aí as próximas etapas, vá pesquisando, invista tempo na sua família. Educar para o céu, papel espiritual da mãe e educar para a verdade, para entender essa frase de conduzir nossos filhos para que cresçam e não apenas nesse mundo, mas no final da vida ouçam de Deus essa frase: vinde benditos de meu Pai. Vamos à quinta dica. A quinta dica. Instruir para que os filhos cresçam em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Veja que aqui, ó, 50% espiritual e 50% social, diante de Deus e dos homens. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, 52 e 53, lá nós lemos o seguinte, ó. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Essa passagem aqui é aquela em que Jesus fica perdido no templo, os pais voltam, encontram ele e aí voltam para casa. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. E esse é um parafuso que está bem espanado. A chave muitas vezes está errada. Os conceitos nós buscamos em lugares errados, aceitamos qualquer informação, não checamos, e aí os filhos até estão crescendo em estatura, mas muito pouca sabedoria e com muito pouca graça também. Não apenas diante de Deus, diante dos homens também. Neste livro, Maria, a maior educadora da história, Augusto Cury, aqui ele fala não da Maria divina, da Nossa Senhora, ele fala da Mãe Maria, do como ela educou o homem que dividiu a história em antes e depois dele. Então, imagina o papel dessa mãe. E aqui na página 52, ele escreve aqui, ó, Maria curtia seu filho a cada momento. Lembra as etapas que tem que curtir, que tem que viver a cada momento? Educá-lo era caminhar num terreno desconhecido. Maria era nova, 15, 16 anos quando Jesus nasceu. E ela sabia que era o homem, que era o Filho de Deus, Jesus. Ela ensinava e aprendia muito. Procurava sair do rol dos educadores comuns. E é isso que eu quero, é esse parafuso que eu estou trazendo, é essa chave. E qual é o aperto? Se diferenciar do rol dos pais e mães comum, que estão deixando muito frouxo, raramente um ou outro muito apertado. A grande maioria está com a chave errada, o parafuso errado, deixando frouxo ou espanando. Eu estava um dia desses numa festa de aniversário, muita criança, e eu lá sentado conversando, ouvia ao lado algumas mulheres batendo papo, e então uma mãe dizendo assim, ela tinha uma filha de 6 anos,
Ah, eu levo a minha filha no balé, eu levo ela na aula de inglês, eu levo ela, eu levo ela, eu levo ela. E aí alguém perguntou assim, vem cá, e na igreja você leva? Aí a mãe disse assim, não, ela não tem idade de catequese ainda. Percebeu como espanou o parafuso? Ela não tem idade de catequese ainda. Leva por tudo, menos na igreja. As colunas, mais uma está ficando frouxa ou apertada, né? Para um bom entendedor, um risco é Francisco. Por isso, papai e mamãe, se quisermos criar e educar filhos conscientes e prósperos, lembremos do juramento, né? E que os filhos, por influência do pai, da mãe, dos padrinhos, cresçam em idade, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e também dos homens. Vamos à sexta dica. Preferir errar pelo excesso de rigor do que pela omissão. Eu vejo nos últimos anos aí uma educação que veio assim muito politicamente correto, nada se pode, ai meu Deus, isso, aquilo, trabalho escravo, palmada, isso, aquilo, chave errada, parafuso errado, informação errada, e é por isso que você viu na live anterior, né? Os jovens entre 15 e 29 anos, 25% nem estudam, nem trabalham e nem procuram trabalho. É resultado desse modelo de educação. Olha só, a mamãe, tadinha, o que ela sofreu com esses seus filhos, eu falo mais por mim, né? Quantas vezes eu precisei apanhar e a mamãe dizia, Zezinho, tá doendo mais em mim do que em ti, mas é pro teu bem. E muitas vezes, porque eu sou o filho mais velho, e o filho mais velho, se deixar o irmãozinho apanhar, você apanha porque deve ter cuidado. Se estimular ele a se defender, apanha porque não deve deixar bater. Então o filho mais velho, de qualquer forma, sempre paga por todos eles. Mas eu agradeço a mamãe. E ela disse, eu prefiro te bater sem precisar, para que tu aprenda do que deixar. Ou seja, pecar pelo excesso de rigor do que pela omissão. Esse caso que eu vou contar agora é de um amigo meu, ele que me contou agora, recente, o caso da filha dele. A filha dele, ela tem uma filha, está com 15, 16 anos agora, então presta atenção. Esse meu amigo, que é avô da criança, deu à menina um notebook, um computador. E um dia, tempos depois, ele foi lá e viu o pai e a mãe usando o computador da menina. Disse, mas vem cá, esse computador aqui eu dei para a neta, para ela. Como é que vocês estão usando? Daí diz a filha, pai, pede para ela por que ela perdeu o computador. Aí a filha contou, pai, que eu estava vendo uns blogs aí que a mãe não queria, a mãe me falou uma vez, falou duas, falou três, e eu continuava vendo, e aí a mãe pegou e tirou o meu computador. Tomara que a moda pegue, né? E aí, depois, essa menina fez aniversário, o vô deu um celular para ela. E mandava mensagem, de repente ele mandava mensagem e a neta não respondia. Aí ele foi lá visitar e disse, como é que tu não... Celular, cadê que tu não responde mais? Aí diz a mãe da menina de novo, conta para ela, conta pro pai ali, conta pro teu nono aí o que a mãe fez com o teu celular, o que tu fez, por quê? Então foi assim, ó, a mãe começou a perceber que a menina acordava cansada, com olheira todo dia. E aí perguntou, tu tá usando o celular de noite? Não tô. E aí ela foi um dia, cuidadosamente, chegou e pegou ela em flagrante com o celular às 3 horas da manhã, vendo coisas que vocês devem imaginar. Então, no dia seguinte, a mãe daí na hora pegou o celular e no dia seguinte, presta atenção papai e mamãe. A mãe disse para a menina, olha,
tu tem duas escolhas. Tá aí o celular, tá aqui o martelo e tá aqui a cinta. Eu posso te bater e mesmo assim eu vou tirar o teu celular. Agora eu posso não te bater, mas tu vai pegar o martelo e vai dar e quebrar o teu celular. Parece duro, né? Mas foi o que a mãe fez. E a menina começou a chorar e a mãe disse, você que escolhe. Ou a surra e sem celular de qualquer forma, ou você então fica sem a surra e quebra o celular. E a menina pegou e deu com o martelo e despedaçou o celular. Parece um pouco apertado, mas é preferível errar pelo excesso de rigor do que pela omissão. Um dia, o papai dizia, você pode ir para a aula, mas acabou a aula, volta para casa. E eu inventei de ir parar num bar e tinha uma mesa de sinuca. E o pai veio para a cidade e me viu lá jogando. Ele entrou lá, pegou o taco, me deu com o taco no lombo e me mandou para casa. Certo? Aprendi muito. O cantinho do pensamento, lugar para colocar as crianças, né, em lugar de castigo, vai ali agora refletir em silêncio sobre o que você fez e assim por diante. Pelo excesso de rigor do que pela omissão. É preferível errar pelo excesso de rigor do que pela omissão. Vamos à 7ª dica. Estabelecer limites, horários e tarefas. Hora para brincar, hora para estudar, hora para ajudar no serviço, hora para tudo. E estabelecer, cumprir e fiscalizar. Não deixa esse parafuso frouxo, senão futuros parasitas. Limites. Pedir licença, muito obrigado, por favor. Explicar o que pode e o que não pode. É importante. E cobrar, estar em cima. É o papel do pai e da mãe, né? O lugar de refeição, o lugar da oração. Isso tudo tem que ter regra em casa. Limite, horário ou, do contrário, você já sabe. Pequenas tarefas desde cedo. 5, 6 anos já pode começar a recolher o talher da mesa, a guardar o seu tênis, né? Apertando os parafusos na hora certa, né? Eu fiz uma palestra numa escola há um tempo atrás, e aí na hora, no intervalo da palestra, tinha lá um coffee break, e tinha uma moça, uma adolescente de 16 anos, sentada num canto sozinha, triste. Aí fui lá conversar com ela e perguntei o que foi. Ela disse assim, não, o meu namorado não me quer mais, ele me deu fora. Por quê? Porque eu não sei fazer café, eu não sei lavar louça. Eu disse, tu tem 16 anos e não sabe fazer um café, não sabe lavar uma louça? Então você vai ver que ele de fato tem razão, né? Em te largar, né? E é claro, papai e mamãe, estabelecer regras, horários, limites e dar o exemplo. Não adianta você dizer, olha, o lugar da refeição é na mesa e você vai comer no sofá, no outro lugar. Não adianta, olha, agora é hora disso e você fica fazendo outra coisa. Dar o exemplo é importantíssimo. Não apenas estabelecer o limite para a criança. O pai e a mãe, os irmãos mais velhos, precisam dar também o exemplo. Vamos à 8ª e última dica, então. Não última, porque existem muitas outras, né? Mas olha só. Dar menos presentes e ser mais presença. Esse parafuso também é importante, né? Um amigo meu, na formação de pais e padrinhos, ele contou o exemplo dele. Ele tinha um afilhado, estava de aniversário, tinha uma festinha, e ele dizia, eu como sempre, chegava por último, porque eu levava um presente grande. E naquele dia, levei um trem que corria aqui, um presentão grande. Cheguei por último, com aquele baita pacote, e fui lá, chamei ele de lado e dei. Ele abriu o pacote, olhou e deixou num cantinho, não deu nem bola. E sabe o que ele fez? Ele passou a tarde toda brincando com o outro padrinho dele, com uma garrafinha PET, jogando futebol com uma garrafinha. Ele ficou brincando com outro padrinho de pega-pega, de cavalinho, nem quis saber do trem. Nem quis saber do trem, né?
Então, ó, mais presença e menos presentes, papai e mamãe, tanto para os filhos quanto para os afilhados. Olha aí no balaio, na estante, ó, quanto brinquedo tem o teu filho, a tua filha que, certo? Ele brincou uma vez, duas, talvez mais presença seria mais importante. Bom, claro que tem mais dicas, não pense que isso aqui é tudo, que o assunto se encerra aqui. Há muito e muito mais coisa para a gente refletir, mas busque aí mais informações. Eu achei que essas 8 chaves, esses parafusos aí, seriam de extrema importância para criar filhos conscientes e prósperos e chegarmos então a famílias restauradas. A famílias restauradas. Estou recapitulando, vamos aí rever as 8 dicas. Valorizar esta máxima. Vale a pena ter família, vale a pena ser família. 2. Entender e se aplicar corretamente nas diferentes etapas da vida dos nossos filhos. 3. Educar para a saúde física, emocional, espiritual, mental e financeira. 4. Honrar o juramento, os filhos que Deus vos conceber, e vinde benditos de meu Pai. 5. Instruir para que os filhos cresçam em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. 6. Preferir errar pelo excesso de rigor do que pela omissão. 7. Estabelecer limites, horários e tarefas. E 8. Dar menos presentes e ser mais presença. Menos presentes e ser mais presença. Bom, queridos, eu imagino que o concerto do meu Data Show possa ter ajudado você, que com a chave certa, o parafuso certo, você em pouco tempo consiga restaurar a sua família, Lembrando que então qual é a nossa meta? É famílias destruídas, filhos esquecidos, pais ignorados, futuro comprometido, para famílias restauradas, filhos lembrados, pais honrados, futuro assegurado. Futuro assegurado. Ah, lembra que eu tinha 4 notícias? A boa é que quase tudo isso você já sabe, já sabia. A ruim é que sabia, mas não fazia. A muito boa é que aqui você recebeu uma chave e alguns parafusos para ajustar aí os apertos. E a notícia ótima é que na quinta-feira, dia 8, teremos um workshop maravilhoso, onde eu vou te trazer então ferramentas, técnicas, possibilidades para restaurar nossas famílias. Agende ali, se programe, quinta-feira também, 20 horas, você vai ter esse workshop, aí então vai ter muito mais notícias, reflexões, ferramentas, métodos que nós criamos e desenvolvemos para restaurar nossas famílias. Vamos ver se temos aí comentários, se temos perguntas. Aqui, Antônio Carlos de Azevedo, obrigado por compartilhar com todos esses ensinamentos, relembrar pequenas coisas muito importantes e fundamentais. Antônio Carlos, a Eliette, muito bom as dicas. Aqui, boa noite, saudações, né? Tem mais alguma coisa? Isso aqui é no YouTube. Facebook só mensagens de boa noite. Aham. Legal. Então, a cada um de vocês, de coração, né? O nosso muito obrigado. Ainda dá tempo, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique assim bem à vontade. Claro, também reforçando aí, lembre que lá no nosso site, até esqueci de falar isso antes, lá tem 7 ou 8 temas gratuitos lá, vídeos, também está em áudio, em PDF. Também você pode buscar ver a live anterior, os 12 erros que nós cometemos, é só procurar aí no YouTube.
Tem muito material bom lá, gratuito, para você ver, ouvir e sentir. E é claro, se programe, agende aí, quinta-feira, dia 8, 20 horas. Então, o nosso workshop, onde vamos apresentar ferramentas, métodos e técnicas para restaurar nossas famílias. Alguma outra coisa aqui? Não, aqui, já estava aqui. Tranquilo. Então, quando fica assim muito quieto, me dá dois tipos de certeza, né? Ou entenderam tudo, ou mais do que tudo. Se houvesse perguntas, fariam, né? Então, olha só. Peço que Deus abençoe muito a sua casa, o seu lar, a sua família, que estas chaves, esses parafusos e o aperto tenham sido de tamanho certo e que você possa, com isso, resgatar, restaurar. Sua família já é boa, você já é um bom pai, uma boa mãe, mas sempre se pode fazer melhor, mesmo aquilo que já se faz bem. Então, se você gostou, curta aí, comente, compartilha, veja a live de novo amanhã, vai estar publicada no YouTube, e compartilhe para que mais pessoas vejam, e é claro, vá já preparando e convidando as pessoas que você imaginou hoje durante a live aqui, que também deveriam ver isso, para quinta-feira, às 20 horas, no dia 8 de julho, ver o nosso workshop. Querido, querida, um beijo na sua alma, muita luz, muita paz, e que Deus sempre, sempre lhe abençoe. Até mais.